fotos, mas nós temos assim uma semelhança de alma, de coração como igreja. As músicas cantadas aqui, uma ou outra que eu não sabia, mas de um modo geral eu estava me sentindo em casa e me sinto em casa. Muito obrigado, querida. Graças a Deus. Nossa igreja também é uma igreja que nasceu assim no coração de Deus. Deixa eu falar só um pouquinho da nossa igreja. Eu não vou gastar mais do que 2, 3 minutos aqui, espero, né? Se bem que a gente vai ficando mais velho, o cara começa a contar história meu Minha mulher fala, meu Samuel, atalha logo esse negócio aí e conta rápido. Mas o fato é que a gente, há 6 anos e meio atrás, nós resolvemos começar uma igreja. E, na verdade, Deus empurrou a gente para começar uma igreja, porque plantar uma igreja não é algo que as pessoas falam assim, opa, eu vou largar tudo agora, todo o meu conforto, e vou começar uma igreja. Geralmente a gente é empurrado por Deus, as circunstâncias vão levando a gente, até que você fala, ó, só tem essa opção, ou a gente começa uma igreja, ou não tem o que fazer. E nós começamos uma igreja, nós éramos, na verdade, 13 pessoas. Na verdade, 13 pessoas não, éramos 9 pessoas. Para o primeiro culto, certo, 9 pessoas. Eu, minha esposa e meus filhos, adolescentes, e a Eneida, que é uma divorciada, o marido abandonou, uma mulher muito crente, com 3 filhos e o namorado de uma menina. O namorado da sua filha, da mais velha, a Paula. Éramos 9. Acabou o primeiro culto, o Arnaldo, que não era um cara crente, mas a esposa era, estava lá. Foram só para visitar a gente, para prestigiar, como dizem. Né? Vamos prestigiar o Samuel, que está começando, tadinho. Né? Vamos lá dar uma força para o cara. A hora que acabou, o Arnaldo falou assim, pastor, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, que eu gostei demais. A Daniela estava do lado, mora do outro lado da cidade. Brasília é assim, é 40 quilômetros para sair de lá e vir para cá. Eu moro a 35 quilômetros da minha casa, para você ter uma ideia, dentro da cidade, não estou na periferia, não. E a Dani falou assim, mas Arnaldo é muito longe. Eu falei, não é longe não, nós vamos ficar aqui. Ela crente e ele descrente. Não, nós vamos ficar aqui. Esse cara se converte, é batizado e é diácono da nossa igreja hoje. Então, éramos 9 no começo do primeiro culto, no final já éramos 13. Ele, a esposa e 2 filhos. 13 pessoas, 5 adultos e 8 adolescentes. Com 4 meses, uma igreja na Escócia, do Mark Fleming, fala, vocês têm gente aí para nos ajudar, vocês têm algumas pessoas para nos ajudar aqui, que o Mark veio ao Brasil, ficou encantado com esse tanto de menino na igreja, jovem, lá não tem isso, só tem velhos, a igreja escocesa acabou, são 80% da Escócia não frequenta a igreja, na verdade 2% frequenta a igreja, segundo o Mark Fleming, e 1% teve um encontro com Jesus, o restante é ritualisticamente, vai lá assim. E tem gente aí para nos ajudar? Eu falei, temos, a nossa igreja vai ajudar. Nós éramos 13. Mandamos 2 dos nossos filhos, arrumamos sustento, foram para lá. Esses caras evangelizam, esses 2 meninos evangelizam com MPC, você estava falando, os 2 de MPC, cuspindo fogo na rua, aquele negócio todo, escola da vida, 42 conversões naquele ano com esse trabalho evangelístico. 42 conversões com batismo naquela igreja. Olha que coisa impressionante. Uma igreja com 13 pessoas no começo. Essa igreja de 13 pessoas, gente, foi crescendo pela graça de Deus. Esses meninos voltaram, um deles era o meu filho. Mandamos um outro casal que está lá, que está fazendo seminário agora, o Felipe e a Paula, era o cara que namorava a menina, a filha da Dinha. Vai se tornar o pastor dessa igreja, já está sendo convidado para isso. Olha como que plantar uma igreja vai mudando o destino, a história da gente, o nosso destino. E, de repente, essa igreja de 13 virou uma igreja de 20, de 40, de 80, de 100. Nós somos hoje, na ponta do lápis, 171 pessoas naquela igreja. Já organizamos uma outra igreja com 97, que era a congregação nossa, que nasceu do zero. E assim a gente vai caminhando. Que coisa impressionante. Eu só posso dizer, é a graça de Deus. O que é que tem na gente? Nada, só defeito. E vontade de acertar. Muita intenção, muita vontade. Mas isso não faz muita coisa se a graça de Deus não nos alcançar. Sabe, eu estava falando com o Cristiano essa semana, nós conversamos na sexta-feira para acertar os detalhes finais aqui. Eu falei, Cristiano, eu devia ter falado com você antes, mas não falei porque nós estamos numa correria muito grande. Gente, a nossa igreja arrecada no mês para gastar no mês seguinte. É só isso. A gente não tem nenhum fundo de reserva. Talvez vocês tenham, nós não temos.
assim, sabe, 500 mil na conta, não temos. E acho que não vamos ter nunca. O fato é que a gente está em busca de um lugar para ser nosso. Porque aqui é mais fácil, apesar de ser um precinho meio caro e tal, mas vai ver lá como é que é lá em Brasília. Eu estava falando para o Cristiano, uma igreja lá em Brasília, a CMA, que é do meu presbitério, eles pagam 25 mil reais por mês para ter o domingo aqui no hotel. 25 mil. Aí nós arrumamos um espaço, uma oficina velha, nós arrumamos por 10 mil ao mês. E o pessoal fala, vocês são loucos, e a gente arrecadava 14 naquela época, éramos só 50 pessoas. Alugamos, felizes da vida, porque teríamos o espaço de segunda a segunda só para a gente. Hoje nós conseguimos comprar, fechamos um financiamento da nossa denominação, que vai nos emprestar, uma coisa assim que só Deus pode explicar. 2 milhões e 100, estamos fechando uma compra de um terreno 3 ruas atrás da nossa, que é o dobro do lugar onde nós estamos, 2 milhões e 100 para pagar em 100 prestações. 2 milhões e 100 mil para pagar em 100 prestações, 100 prestações mensais. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos pagar pela graça de Deus. Só isso, porque é a igreja de Jesus. A igreja do Senhor está cheia de desempregados lá na nossa igreja também, mas nós vamos pagar pela graça de Deus. E ser igreja é uma bênção. De modo que, quando eu vejo vocês aqui, começando no hotel, nessa luta de montar e desmontar, nós ficamos 3 anos numa casa de festas assim, montando e desmontando. É desgastante. Não é fácil. Só quem é músico que sabe disso, né? É desgastante. Mas, olha, a palavra de Deus diz que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Está lá 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 ou 58, não sei, acho que é 58. Mas, gente, muito obrigado pelo convite, Cristiano, conselho, igreja. A mim foi dada a incumbência de falar sobre a construção de uma cultura do diálogo entre a igreja e a cidade. Entre a igreja e a cidade. A gente saber dialogar, e é importante a gente dialogar, é importante a gente saber conversar, porque senão a gente fica conversando sozinho, senão a gente fica falando sozinho, achando que as pessoas estão nos ouvindo, e não estão nos ouvindo. E é interessantíssimo como hoje as igrejas, de um modo geral, elas não atraem mais as pessoas. Graças a Deus nós temos uma igreja viva aqui, mas de um modo geral, se você der uma observada por aí, as igrejas não atraem as pessoas. Só vão os crentes, e às vezes até os filhos dos crentes não querem ir mais. Filho de presbítero não quer ir mais para a igreja, filho de pastor está desviado por aí, diácono, está cheio de filho de diácono que não quer mais saber de igreja. A gente, para trazer um vizinho para a igreja, a gente tem que disfarçar, dizer que é o Dia das Mães, que vai ter uma festa muito bonita, que é Natal, vai ter uma peça, é um negócio tremendo. E aí o cara vai. Mas, de um modo geral, naturalmente as pessoas não estão indo mais, não querem mais saber da igreja. Claro que tem muito de fim de tempo nisso. Tem muito da iniquidade sendo multiplicada nesses fins de tempo. Mas também, meus irmãos, tem muito da gente não estar sabendo conversar com a cultura, com a cidade onde Deus nos colocou. E aqueles que falam, ainda falam, grande parte ainda fala aquilo que não está no Evangelho. Os que aparecem na mídia falam aquilo que a gente tem que ficar explicando, porque eles acham que a gente é daquele jeito. Não é? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42. Eu vou só ler esse texto inicialmente e depois leremos outros. Atos 2, versículo 42 a 47. É aquele texto clássico que nós conhecemos da igreja em Jerusalém. Pedro acabou de pregar. Milhares de pessoas, 3 mil pessoas se convertem, e já tem mais um mundo de gente ali com eles, e diz o versículo 42 de Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vamos continuar. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Olha só, gente, essa igreja contava com a simpatia de todo o povo. Ela não contava com a antipatia de todo o povo, era a simpatia, o povo gostava da igreja. Era agradabilíssimo conversar com esse povo, se relacionar com esse povo. E agora nós encontramos nos dias atuais uma igreja antipática, uma igreja fechada em si mesma, uma igreja que cresce a duras penas, uma igreja que tem muitas dificuldades para simplesmente se relacionar com as pessoas lá fora. E a palavra de Deus nos ensina que se nós queremos crescer, se nós queremos ser igreja viva, saudável, cheia do Espírito Santo, devemos ser uma igreja que sabe conversar com a cidade, porque é aqui que nós estamos. Então, o texto nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que para construirmos um diálogo entre a igreja e a cidade, nós precisamos de alguns requisitos. O primeiro deles, meus irmãos, é que nós precisamos mudar, pois as mudanças, elas trarão resultados diferentes. Igreja que constrói diálogo entre a sua vida e a vida da cidade é uma igreja que resolve mudar aquilo que precisa ser mudado. Às vezes a gente acha que não precisamos nos mudar, precisamos mudar. A palavra do Senhor nos ensina em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, nós encontramos Paulo dizendo assim: o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Então você muda o método e você deixa de colher corrupção e passa a colher vida eterna. Tem gente que colhe corrupção, porque só semeia corrupção. Tem igreja que colhe só corrupção, porque só semeia corrupção. Só sistema religioso, só opressão, só legalismos. E há igrejas que colhem vida eterna, porque mudaram o método. Resolveram ser uma igreja do Novo Testamento e não ser uma mera igreja religiosa como as demais que se perderam pelo caminho. Então, é importantíssimo que, se nós queremos construir uma cultura de diálogo entre nós e a cidade, nós precisamos rever os nossos paradigmas. Não a palavra de Deus, não é isso, é a metodologia de entrega da mensagem. É muito importante fazermos isso. Eu acho interessantíssimo, eu não vi aqui, desculpe se vocês fazem isso, mas eu vou citar, porque na minha igreja não faz. Lá a gente resolveu que nós não teremos mais leitura bíblica alternada nos cultos. Algo que, nas igrejas tradicionais, eu venho de uma igreja tradicional, a gente fazia muito isso. Abramos as nossas Bíblias no Salmo de número tal, eu lerei o primeiro versículo, os irmãos o segundo, e assim sucessivamente, até o final do versículo. E aí ficamos todo mundo, um lê, outro lê, um lê, outro lê. Chega no final, ninguém entendeu nada. Mas dá uma impressão que está todo mundo participando, né? E eu fico pensando, será que Paulo falava isso? Olha, estou mandando uma carta aí, Filipenses, eu vou ler o primeiro trecho aqui, vocês vão ler o segundo, a gente vai assim lendo até o final. Não tinha isso. Vamos ler um salmo assim? Não se lia dessa forma. Mas, tradicionalmente, a gente faz e acha que isso é bacana, que isso é bom, que isso agrega as pessoas, quando, na verdade, dispersa as pessoas. A gente precisa mudar. Albert Einstein dizia que loucura é manter os mesmos métodos querendo resultados diferentes. Se você quer resultado diferente, você tem que mudar a metodologia. Um cara que pesca 10 peixes por semana, se quiser pescar 1000, ele vai ter que mudar o método. Ou ele vai ter que contratar mais homens para ajudá-lo nessa pescaria, ou ele vai ter que largar a vara de pescar e utilizar redes, quem sabe. Mas ele vai ter que alterar a sua metodologia. E há algumas perguntas que nós devemos responder para definir os nossos métodos e obter resultados. A primeira dessas perguntas, numa igreja crescente que quer dialogar com a cidade, é: o que as igrejas fazem hoje é realmente bíblico? A maneira como a gente encontra as pessoas, a linguagem que a gente está utilizando, os jograis, será que isso realmente está trazendo resultado? É bíblico, está na Bíblia, é assim mesmo? Ou nós fazemos só porque nós nos acostumamos a ser assim? Outra pergunta: por que algumas igrejas crescem e outras igrejas morrem? Tem igreja que está morrendo por aí. Graças a Deus, essa aqui está viva. Mas tem um monte de igreja que está morrendo, está definhando, está acabando, o pessoal já não sabe mais o que fazer. É aquela igreja que quando o seminarista se forma e precisa de mandar ele para algum campo, manda o seminarista para testar a vocação. É o coitado, vai para aquele campo que ninguém quer. Tem igrejas que estão... O que será que está acontecendo? Outra pergunta: existem fatores comuns encontrados em igrejas em crescimento? Há fatores, sim, comuns encontrados
nessas igrejas em crescimento. E para planejar a estratégia correta, para que a gente possa crescer, para que nós possamos conversar com a cidade e alcançar os não alcançados, então nós devemos fazer as perguntas corretas. E quando obtivermos as perguntas corretas, então ficará mais fácil encontrar a metodologia correta para conversar com as pessoas. Senão, irmãos, a gente vai ficar falando uma linguagem, ou vamos estar com aquela conversa chata que ninguém quer ouvir. Eu não sei se você já pegou gente chata conversando com você, eu já peguei vários. E peço a Deus para não ser mais um na vida de alguém. Mas aquele cara que todo mundo sai fora, te deixa sozinho com ele, e a conversa não acaba nunca, e você não tem o menor interesse naquilo que ele está falando. E ninguém te socorre. E quando você chega em casa, você vai brigar com a mulher. Por que você não foi lá me ajudar? Sabe que às vezes como igreja a gente faz isso, ficamos falando, achamos que estamos falando algo interessante, relevante, quando na verdade a nossa linguagem é uma linguagem rebuscada, uma linguagem cansativa. A mensagem é maravilhosa, mas o discurso está ruim. Para construir uma cultura de diálogo entre a igreja e a cidade, primeiramente, nós precisamos mudar naquilo que é necessário, naquilo que é preciso mudar. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos ensina que para construir uma cultura de diálogo entre a igreja e a cidade é preciso pensar e agir de acordo com a cultura local. Eu tenho que pensar e agir de acordo com a cultura local. Quem tem filho pequeno sabe como é que é isso. Quem tem filho pequeno, o cristiano tem filho pequeno, você não fala de cima para baixo, você vai lá, senta no chão, fica na altura dela, olha nos olhos, fica no nível daquela criança, conversa no jeitinho dela, para ela entender na linguagem dela, na cultura dela. E se nós queremos construir esse diálogo, meus irmãos, nós precisamos entender a nossa cultura, entender a cultura de Macaé. Eu imagino que é bem diferente da cultura lá do Rio de Janeiro, apesar de estar no mesmo estado, próximos, são todos, não é? São todos fluminenses que fala? Todos fluminenses, né? Carioca é só quem é lá do Rio, né? São todos fluminenses, né? Não dei nenhuma gafe, olha aí. Então, veja bem, como é que nós precisamos compreender a cultura local. Jesus, em Lucas 10, versículo 8, Jesus diz assim: quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecerem. Jesus está falando para os seus apóstolos: quando entrarem numa cidade e vos oferecerem comida, comei do que vos oferecerem. Será que Jesus estava ensinando etiquetas, cordialidade ou regras de culinária? Jesus queria que os discípulos aprendessem as comidas diferentes daquela cultura onde eles estavam entrando na cidade? De forma alguma. O que é que Jesus queria ali? O que é que Jesus estava ensinando? Aqueles que seguem a Jesus deviam estar à mesa dos incrédulos, à mesa dos descrentes, ainda que esses não conhecessem Jesus, para entendê-los, criar vínculos de amizade, relacionarem-se com aqueles que não eram alcançados, que deveriam ser alcançados. O pessoal da cidade está recebendo vocês, senta à mesa, relacionem-se, comam com eles, entendam a cultura, sejam sensíveis, conheçam as histórias desse povo. É isso que Jesus está dizendo. E Paulo faz exatamente isso. Paulo, quando ele resolveu pregar para os judeus, ele parecia judeu. Quando ele resolveu pregar para os gentios, ele era como um gentil. E Paulo diz assim, em 1 Coríntios 9, porque, sendo eu livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Agora, atenção, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos, salvar alguns, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Olha que espírito de adaptação que Paulo tinha, olha que capacidade de se aculturar.
Ele parecia um judeu quando pregava para judeu, parecia um gentil quando pregava com um gentil, parecia um sujeito sem lei quando ele pregava aquele povo totalmente depravado, sem lei, conquanto ele estivesse preso à lei de Cristo, diz ele aqui. Então, qual é a nossa cultura? Precisamos entender a cultura de Macaé, precisamos entender a cultura fluminense. Quais são os códigos, quais são os símbolos, quais são os valores dessa terra? A nossa música reflete a nossa cultura, nossas roupas refletem a nossa cultura. Eu me lembro que lá em Brasília o pessoal fala que para ser da Vinho Novo tem que usar camisa xadrez, porque todo mundo lá tem xadrez. Mas não é porque é para Vinho Novo, é porque lá em Brasília está todo mundo usando xadrez, a gente quer ser igual a todo mundo. Ou então, os meninos aqui, como é que é? Todo mundo tem que usar barba? Não, é porque hoje virou moda. Essa barba aqui já tem 30 anos, mas a garotada está todo mundo de barba agora, porque a moda lumber, aquele negócio bacana, né? Parceiro Machado de Assis e tal. Meu filho mesmo está com a barba, um dos meus filhos está bem aqui embaixo. Mas faz parte, está entendendo a cultura, está se parecendo. A gente quer alcançar aquela turma da UNB, aqueles universitários. É isso que a gente quer ser igual, a gente não quer ser diferente. Ou como diz o Saião, a gente não quer ser esquisito, a gente quer ser igual. E mostrar que a diferença está dentro, está no coração, está na mente. Quanto mais populares nós formos, meus irmãos, mais nós alcançaremos as pessoas desse país, porque esse país é popular. Nós não somos eruditos. Nós somos um povo popular, classe média, mas uma cultura popular. Eu estava em Natal, há um tempo atrás, pregando na Igreja Presbiteriana Independente de lá. O pastor era o Kleber Nobre. Aquela igreja estava vazia há muitos anos. Pensa naquela igrejinha de janelinha de madeira, no centro de Natal. E o Kleber disse, olha, ninguém vinha para cá. Aí eu gosto muito de poesia, me juntei com os caras que tem zabumba, que tem sanfona, que tem não sei o quê, nós fizemos umas músicas, uns forrós, hinos. E no dia que eu estava lá, estava com toda a banda inteira, né? Triângulo, forró, zabumba, os caras. Tinha um que estava com chapéuzinho de couro, a caráter. E, gente, a igreja lotada de gente. Lotada, isso aqui é vazio. Estava todo mundo entupido nas janelas, todo mundo em pé. Lá fora, eles fecharam com a prefeitura, fizeram um acordo com a prefeitura, domingo à noite não passava carro nenhum, porque era uma rua meio vazia, bancos no meio da rua até quase chegar do outro lado. Lotado. E as pessoas cantando hino na sua própria cultura, com a zabumba, entenderam. Começaram a conversar de acordo com a cultura da região. Olha que coisa interessante. Lá em Brasília, tem uma cidade tão interessante lá, Recanto das Emas. É uma cidade satélite. Hoje é considerado bairro. Acabou essa história de cidade satélite, a gente chama de bairro mesmo. Mas quando a cidade começou há 20 anos atrás, na rua principal tinham quase 100 igrejas neopentecostais. Só na rua principal. A gente descia até lá embaixo, igreja de um lado e de outro, neopentecostal. Casa da Bênção, tudo. E a minha igreja presbiteriana tinha uma congregação que era 3 ruas para dentro, uma casinha pequenininha, uma luta, sabe, aquela coisinha pequenininha, ninguém ia lá. E na rua principal, aquele tanto de igreja neopentecostal. E eu ficava perguntando, por que isso? E esse é um dado do Departamento de Sociologia, que eu encontrei lá na UNB, quando eu estudava na Sociologia na UNB. Será que esse pessoal está ganhando dinheiro para ir para essas igrejas? Não, no contrário, estão dando dinheiro. E por que será que esse povo consegue e a gente não consegue? A estratégia nossa é que estava equivocada. Nós tínhamos uma cultura totalmente erudita, na forma de falar, de cantar. Os nossos hinos não eram populares, eram hinos clássicos. O pessoal se apresentava de toga, o coral, tinha coral na igreja. Enquanto o povo lá do neopentecostal, com todos os erros que nós sabemos da teologia, mas o pessoal chegava, era de bicicleta, cantava aqueles hinos populares, a coisa era muito sertaneja, porque era o esquema de lá, e o povo entendia a mensagem e a igreja crescia. Bom, nós temos uma cultura aqui em Macaé, e nós precisamos entender essa cultura marítima, essa cultura tropical,
os valores que estão aqui, para a gente alcançar essas pessoas e essa igreja dobrar, triplicar, quadruplicar, dependendo do tempo de Deus. É claro que ninguém aqui quer crescer por crescer, não é isso. Mas uma igreja fiel, saudável, naturalmente cresce. Naturalmente. Você não precisa dizer para o seu filho, meu filho, cresça, meu filho. Como é que chama sua filha? Mariana, minha filha, faz favor, cresça. Não esqueça de crescer hoje, não. Cresça, minha filha. Não, ela naturalmente vai crescer. O que o cristiano e a sua esposa precisam fazer com ela? Alimentar muito bem e tratar das enfermidades quando elas surgirem, que é o que está acontecendo. Vi lá que está tratando da enfermidadezinha. Naturalmente ela vai crescer. Uma igreja que é alimentada com a palavra de Deus de maneira bíblica, de maneira saudável, e essa igreja trata das enfermidades quando elas surgirem, com muita graça, com firmeza, mas com muita graça, com muita misericórdia, com muita bondade, naturalmente, gente, ela vai crescer. Vocês vão crescer, já estão crescendo, e vão crescer muito mais. É promessa da palavra do Senhor. Basta a gente não atrapalhar Deus. Basta a gente fazer o que Deus quer que seja feito. Então, se nós queremos conversar com essa cultura, criar esse diálogo entre igreja e cultura, nós precisamos também pensar e agir de acordo com a cultura local. Terceiro lugar, para construir uma cultura de diálogo entre a igreja e a cidade, é preciso ter uma mensagem que faça sentido para a vida. Uma mensagem que seja relevante, que tenha significado. Porque nós não estamos mais com tempo para ficar escutando conversa fiada. Ninguém aqui fica meia hora num programa chato. Você rapidamente já passa para outros canais. A mesma coisa uma igreja. Nós precisamos entender que nós devemos apresentar a mensagem como ela é, sem retoques. O evangelho genuíno, ele é maravilhoso. Nós é que atrapalhamos muitas vezes, mas ele é maravilhoso. E uma igreja viva, uma igreja que consegue falar à cidade e apresentar Jesus, dialogar com essa cultura da cidade, essa igreja tem uma mensagem que faz sentido para a vida. Quando se prega a palavra de Deus com honestidade, ela própria faz sentido para o ouvinte. Sabe, Paulo diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que a palavra do Senhor, ela é habilitada, ela é perfeita, ela é inspirada por Deus e vai encontrar guarida no coração das pessoas e vai transformar o coração de quem precisa ser transformado, que somos nós, todos nós. Há um pastor americano chamado Rick Warren, que muitos de vocês devem conhecer, o Cristiano sabe quem é, uma igreja com propósito. Quando ele resolveu plantar a igreja dele há 27 anos atrás, mais ou menos, deve estar com 27, 28 anos, lá em Saddleback, uma igreja batista, e eles resolveram fazer uma pergunta ali no bairro, lá em Saddleback. Fizeram um questionário e foram de porta em porta. E uma das perguntas era, por que você não vai à igreja? Tinha uma série de opções. Sabe qual foi a resposta campeã? Eu não vou mais à igreja porque os sermões são chatos, são enfadonhos, não dizem nada para mim. Os sermões são, assim, tristes. E é interessante, gente. Um sermão é chato, enfadonho, quando a mensagem não faz sentido para os ouvintes. Quando aquilo não tem mais nada a ver comigo. Porque ela só tem significado quando aquilo está tratando das minhas necessidades. E é interessante que o diabo, diante de Jesus, ele disse para Jesus, ali na tentação, se tu és o filho do homem, transforma essas pedras em pães. E o que tem de pregador por aí, transformando pão em pedra, sabe, o pão da vida que é Jesus, a melhor mensagem, o evangelho da graça, e aquilo fica intragável na vida daquele cara, na pregação dele, é difícil. A gente olha no relógio e fala, meu Deus do céu, passaram 10 minutos, estou achando que tem 40 minutos que esse homem está falando, e são só 10 minutos, cansativo, ou então sonolento.
Reverendo Antônio Elias, aqui do Rio de Janeiro, já faleceu, era o pastor lá na igreja Betânia, onde está o Josué Rodrigues hoje, lá em Niterói. O velhinho morreu com 95 anos, mas ele era sempre cheio de graça, brincava muito. E um dia ele contou assim para mim, falou: Samuel, o pastor estava pregando, aquelas igrejas tradicionais, não é como essa aqui, aquelas que tem uns bancos aqui atrás, ficam os diáconos todos ali com o pastor, né? E o pastor está pregando, e diz, o reverendo Antônio Elias disse que um sujeito aqui, assim, na terceira fila, começou a dormir. E o pastor continuou pregando, continuou a pregar. E o cara foi dormindo mais ainda. E daqui a pouco ele vira o gogó para trás assim e começa a roncar, e incomodando o pastor. E os diáconos aqui, ninguém fazia nada. E chega um ponto que o Antônio Elias disse que o pastor, então, fala assim, vai pregando, o cara roncando, pregando, roncando, ninguém faz nada, ele para tudo e fala assim: meu irmão, me ajuda, acorda o irmão lá, porque senão não tem como continuar o sermão. E o irmão diz: eu não sei que botou ele para dormir, sei que acorde. Você sabe que às vezes tem pregador que bota os outros para dormir, porque não faz sentido a mensagem. Tem tanta coisa boa nessa palavra, mas o que ele prega não tem nada a ver comigo. Não fala as minhas necessidades. Charles Spurgeon diz que, certa feita, ele saindo lá do seu templo, ali à porta, cumprimentando, passou um marinheiro e cumprimentou e disse: o senhor é um excelente pregador. E o Spurgeon, então, disse: é mesmo, meu irmão? E o marinheiro disse: o senhor prega de tal maneira que o senhor não me deixou contar as cuminheiras do telhado do templo. Para quem não sabe, cumieira é aquelas tesouras. O cara, às vezes, quando não tem o que fazer, ele começa a contar quantas telhas tem daqui até lá em cima, depois para cá, multiplica para lá, quantos bancos, vai olhar mapa de fundo de Bíblia, né? Pede a bolsa da mulher para ver o que tem ali, para dar uma distraída, porque não está aguentando mais. Gente, a mensagem da palavra, a mensagem do Evangelho tem que ser transmitida de maneira a trazer significado para as pessoas. Eu quero falar com você. Deus tem uma mensagem diferente na sua vida. Deus vai transformar a sua família. Deus vai mudar a sua casa. Deus vai fazer você de uma pessoa bem-sucedida, porque é isso que todo pai quer do seu filho. É assim que nós devemos pregar. É assim que Deus quer que você, amanhã, lá no seu trabalho, na sua casa, diga: olha, Deus tem uma mensagem muito grande para a nossa vida. Deus vai mudar a nossa família. Deus vai resgatar essas pessoas todas. É uma questão de tempo. Mas se a gente não aprende isso na igreja, a gente só reflete isso lá fora, a gente vive como descrente, como espião secreto, não fala nada, não acredita que nós somos o povo da vitória. Nós não somos o povo da vitória, nós somos o povo que mais do que vitória nós temos, porque nós somos mais que vencedores. Já pensaram nisso? Essa é uma categoria que só existe no reino dos céus. Você olha lá no pódio, você encontra terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar. Agora, no reino dos céus, tem o mais que o primeiro lugar, é o mais que o vencedor. Isso é só no reino de Deus. Você está acima dos vencedores aqui da terra, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Gente, mensagem que traz significado para a alma. Eu já vi pastor pregando em encontro de casais sobre as pragas do Egito, coisa absurda. É um negócio absurdo. Faz sentido para alguns casais, talvez, né? Mas, de um modo geral, gente, meu Deus do céu, tanto texto bom para se pregar, vai falar de praga de Egito no relacionamento conjugal. Parece que não preparou, vai isso aqui mesmo, né? É o que eu falei semana passada, então vamos lá. Mas, para construir uma cultura de diálogo entre a igreja e a cidade, em quarto lugar, nós precisamos fazer mais uma coisa. Nós precisamos ser acolhedores. Nós precisamos ser uma igreja de relacionamentos. Porque nós vamos falar de Jesus, mas quando essas pessoas chegarem aqui, isso aqui não pode ser um ambiente diferente. Não pode ser assim. Eu já fui convidado por gente que, quando eu chego na casa dele, o cara lá é outro. Ah, mas lá no ambiente de trabalho é bacana demais, o cara é ótimo, conta piada, tá? Quando chega na casa dele, o cara vira outra pessoa, tudo sério, a gente coisa formal. Não.
Nós temos que trazer as pessoas, e essa é a casa do Pai. E aqui nós temos que ter liberdade, como eu tenho visto aqui. As crianças aqui, criança me abraçando hoje, sem me conhecer, olha que coisa linda. Isso significa que os pais ensinam isso para essas crianças. Coisa linda isso, relacionamento. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, diz Atos 4. Muita comunhão, muito relacionamento. A igreja está cheia de irmãos, meus irmãos, mas está vazia de amigos. Muitas vezes a gente encontra aí, todo mundo é irmão em Cristo, lavado no sangue de Cristo Jesus, amém, irmão, glória a Deus, mas nós não temos relacionamentos fraternos, de amigos. Eu tenho visto isso por aí, e a gente tem que repensar isso. Por isso que quando a gente fala assim, alguém tem uma bênção para contar, quem aqui quer compartilhar algo, e aí surge aquele silêncio absurdo. E por que é aquele silêncio grande, muitas vezes? Será que não tem nenhuma bênção? Deus não está atuante ainda hoje? Está. Muita coisa boa está acontecendo nas nossas vidas, mas a gente não abre o bico diante de gente estranha. Então a gente fica meio sem jeito de ser mal compreendido. Mas se a gente tem comunhão, se a gente acolhe, se a gente se relaciona, então a gente pode dizer até as bobagens que estão no nosso coração, que as pessoas vão rir, vão brincar e também vão glorificar a Deus sem nenhum problema. É assim, relacionamento. Relacionamento. Então, faça festa, dê comida. Jesus estava sempre à mesa. Eu falo muito lá na nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja que visita. Lá o pastor não visita sozinho, todo mundo está visitando. E agora com o Facebook o cara ainda tira uma fotinha para mostrar que está lá na casa do irmão. Ó, estou visitando aí, pastor. Tá. Mas é joia isso. Ontem tinha um casal que está chegando agora lá na casa do André Carolino. Semana passada estava outro lá na casa do Danilo. Eu mesmo, sexta-feira, com a Mônica, estávamos lá na casa do Robert, que chegaram agora dos Estados Unidos, ele e a Jussara. Então, uma igreja que se relaciona é diferente. E as pessoas aí fora, em Macaé, precisam de relacionamento. Tem gente que não sabe mais o que fazer da vida. Tem gente que está planejando tirar a vida na próxima semana, ou nessa semana, porque não tem amigos, porque tem depressão, porque não sabe mais o que fazer, é uma angústia. E nós precisamos botar a cara para fora e falar, gente, há um povo lindo, há um sacerdócio real, uma nação santa, que se reúne aqui nesse hotel, no Blue Tree, e que é lavado pelo sangue de Cristo Jesus. É isso. Relacionamento, vem para cá, senta aqui no banco com a gente, toma um cafezinho, um cappuccino. Quando a gente faz isso, gente, as pessoas começam a chegar e vão descobrindo que esse povo é diferente, e a conversa vai ser em torno de Jesus, de Evangelho, e as pessoas querem isso, querem isso. Sabe, lá na nossa igreja tem gente lá muito estranha, chegou para lá. Gente que à primeira vista você olha assim, você fala, rapaz, esse cara é esquisito. É, gente assim, esquisitíssimo. O povo é tudo tatuado lá, né? Eu sou o cara limpo, não tenho nada de tatuagem, mas minha mulher é. Mas todo mundo tatuado, aqueles caras barbudos. Né? Então, tem os motoqueiros, que eles não gostam de ser chamados de motoqueiros, são os motociclistas. Tem um motoclube lá, os missionários, os caras tudo de preto, que é povo assim, cheirando a óleo diesel, e senta lá, mas os caras ajoelham lá no chão e choram. E choram, sabe? Isso só é possível numa igreja onde há relacionamento, onde ninguém é estranho, porque ninguém é estranho aos olhos de Deus. Todos somos pecadores arrependidos aos pés da cruz de Cristo. Termino a minha palavra dizendo que, para a gente manter um diálogo entre a igreja e a cidade, a gente precisa também pregar a graça e viver a graça. Pregar a graça e viver a graça, porque pregar a graça é fácil. Difícil é viver a graça, para quem não tem vida debaixo da graça. Uma igreja que vive pela graça acolhe a todos sem ser conivente com o pecado. Porque também a graça não é se vale tudo que o pessoal fala aí, não. Ah, não, pode, faz o que você quiser, porque a graça te cobriu. Não, a graça anda de mão dada com a santidade. Elas são amigas íntimas. Então, quem está debaixo da graça fará tudo para não pecar contra o seu Deus, que é santo, santo, santo. E não entristecer o Espírito, que é santo, o Espírito Santo.
o desenrolar do confronto entre aquela mulher adúltera, lá em João 8, o desenrolar daquele encontro dela com Jesus, é significativo. Ali a gente entende que a graça alcança a mulher pecadora, mas diz, vai e não peques mais. Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, mas vai e não peques mais. Diferente de muitas igrejas que trazem para frente, né, assembleia de disciplina em algumas igrejas aí, é audiência lotada. Aquele cara que só vai uma vez por ano na igreja, naquele dia ele está lá. Porque o sujeito se delicia com o flagelado coitado que está lá na frente. E aí a disciplina não se torna mais reeducadora, ela não realinha, mas ela virou um castigo. E nós não precisamos de pessoas para nos acusarem, gente. Sabe? A nossa consciência já nos acusa. O diabo nos acusa, de dia e de noite. Ele é o acusador dos irmãos, está lá em Apocalipse. O que nós precisamos? De uma igreja santa que diz, olha, isso está errado, isso é um pecado diante de Deus, mas a graça é melhor do que a vida. A minha graça te basta, disse o Senhor, e continua ainda sendo bastante para nós. Então, meu irmão, vamos dobrar o joelho aqui, vamos recomeçar. É possível recomeçar. Graça de Deus. Uma igreja que prega e vive a graça de Deus. Uma igreja que acolhe as pessoas, uma igreja de relacionamento. Uma igreja que tem uma mensagem cheia de significado, porque prega o evangelho da palavra. Uma igreja que entende que é preciso pensar e agir de acordo com a cultura local. E uma igreja que está disposta a mudar naquilo que é preciso. Essa igreja certamente vai construir um diálogo entre ela própria e a cidade. E as pessoas vão dizer, onde é que vocês estavam, que a gente nunca tinha visto? É aí que eu quero estar. Eu quero ser parte desse povo. Que Deus nos abençoe. Que nós sejamos essa igreja que constrói pontes com a cidade. Essa igreja que não está aqui para acusar a cidade. Deixa que o diabo faz isso. Mas uma igreja para dizer, há salvação em Jesus. Há salvação em Jesus. Você pode fazer parte do povo mais lindo sobre a face da terra. Você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Que seja assim. Amém? Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos porque pela tua graça o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou, o Senhor veio ao nosso encontro e estávamos perdidos, Senhor, mas o Senhor não nos abandonou à nossa própria sorte. Nós te pedimos que tu nos faças, ó Pai, um povo santo, um povo fiel, um povo alegre, que o Senhor guarde os nossos filhos, que nenhum deles se percam, mas que eles também sejam santos e que eles tomem uma decisão de seguir a Jesus como seu Salvador e Senhor. Nós te pedimos por esta comunidade, a comunidade batista de Macaé, que essa comunidade cresça e seja relevante, marcante aqui nessa cidade. Nós te pedimos esta bênção, Senhor, para a honra e para a glória de Jesus e para privilégio nosso, como teu povo aqui na terra. Oramos em nome dele. Amém e amém. Obrigado, Samuel. Que tudo que a gente ouviu aqui hoje, de fato, seja uma lição que venha encorajar cada um de nós, membros da CBM. Se você não é cristão, está aqui, talvez pela primeira vez, né, está aqui nos visitando, eu queria te fazer esse convite, né, a ficar perto da gente, que, olhando para esse texto de Atos 2, é esse tipo de povo que a gente quer ser, né? É nesse sentido que a gente caminha. E a nossa igreja, ela iniciou há 4 anos atrás, exatamente. Ela ficou durante 11 meses como congregação, vinculada à Igreja Batista Vila Piracema, que é a nossa igreja mãe, e há 3 anos ela foi organizada como igreja. E hoje é aniversário de 3 anos da comunidade batista de Macaé. Então, nós estamos em festa nessa noite. Então, se você está nos visitando, saiba que você está aqui numa noite de festa. Porém, todo domingo, a gente procura fazer do nosso culto uma festa, porque a gente está celebrando o nosso Deus, nós estamos aqui para glorificar o Cristo que nos salvou, que morreu por nós. Então, se você quer participar dessa festa, está em festa todo domingo, eu te convido a estar com a gente aqui todo domingo, às 19 horas, que nós buscamos fazer
da nossa celebração uma festa, que de fato, né, é uma festa, onde nós exaltamos aquele que morreu por nós, aquele que se sacrificou por nós, sem ter culpa alguma por nós pecadores. Eu queria, nesse momento, que a gente vai adorar a Deus com mais um cântico, essa igreja aqui ela é sustentada através da generosidade e voluntariedade dos irmãos que fazem parte dessa igreja. A gente não acredita que a oferta, o dízimo, que às vezes você até já escutou em televisão, sei lá, na igreja, na tua rua, é uma forma de você trocar com Deus alguma coisa, uma forma de barganha. Se você entregar, Deus vai te devolver em dobro e tal, que se você... Não, nós entendemos que Deus nos dá tudo. Tudo que temos, nós recebemos de Deus. E se tudo que nós temos vem de Deus, nos cabe apenas entregar uma parte de tudo que Ele nos dá, para que a notícia mais importante que chegou até nós, que foi a mensagem da cruz de Cristo, chegue a outras pessoas também. Então, essa obra ela é sustentada através dessa forma voluntária e obediente que os irmãos daqui da igreja contribuem para que essa obra ela aconteça, se expanda, para que outras pessoas venham conhecer esse evangelho, até mesmo em outras localidades, outros países. Nós estamos vinculados à mesma rede, né, que a igreja do pastor Samuel faz parte, uma rede global, e a gente quer se engajar ainda mais, contribuir para que o evangelho chegue, principalmente em países onde o evangelho até mesmo é proibido. Então, se você trouxe sua oferta, você trouxe seu dízimo, você que é membro da CBM e deseja entregar nesse momento, enquanto a gente vai adorar a Deus, mesmo sentado, da forma como nós estamos, você tem o privilégio de entregar aqui à frente. Se você é visitante, não fique constrangido, não se sinta forçado a nada, mas se você desejar ofertar também, sinta-se à vontade, sinta-se livre para isso, tá bom? Vamos adorar a Deus mesmo sentado, da forma como nós estamos. Te
finalizar, eu gostaria de dizer aqui, se você não é cristão, se você não pertence a nenhuma igreja evangélica, mas de alguma forma foi tocado e de alguma forma você se sentiu instigado a saber mais sobre esse Jesus, a saber mais sobre essa comunidade de mais que vencedores, eu te convido no final desse culto não ir embora direto. Eu queria conversar contigo, orar por você, eu queria conhecer um pouco da sua história, né? E a nossa igreja está de braços abertos aí para te receber, para te acolher, tá certo? Porque nosso desejo é ser uma igreja que acolhe, que ama todos aqueles que vêm até aqui, porque nós entendemos que o Senhor ele está enviando um povo sedento, ele está buscando um povo sedento em conhecer Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Tá certo? Eu queria orar nesse momento, chamar o pastor Samuel aqui para dar a bênção no final, para a gente orar, dizer mais uma vez o nosso contentamento, nossa alegria, nossa gratidão. O pastor Samuel saiu lá de Brasília, viajou bastante, chegou ao Rio, pegou a estrada para estar aqui com a gente nessa noite tão especial, nosso aniversário, mais um dia em que a gente comemora aí mais um ano, né, na verdade, de vida da nossa igreja. Deus amado, nós te agradecemos mais uma vez por esse tempo que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. E nós te pedimos que essa semana seja uma semana diferente nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que precisam de emprego. Que haja cura para o corpo e para a alma, para aqueles que estão aflitos. Nós rogamos-te que haja reconciliação na vida daqueles que precisam pedir perdão e que precisam perdoar. Dá-nos uma semana vitoriosa nas mãos de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, o consolo e a direção certa e bendita do Espírito Santo esteja conosco hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, a gente está encerrando. Antes da gente cantar o último cântico, se despedir, queria fazer alguns avisos. O primeiro deles é que